Bem, irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite e eu estou aqui no lugar de ovelha, eu vou falar não como um pastor congregacional. Eu sei que a gente às vezes tem dificuldade de entender isso, até as crianças, né? Mas tem dois pastores, mas um pastor da igreja, eu sou ministro do Evangelho. Na igreja congregacional, quando eu fui consagrado em 1992, tinha esse negócio, tinha ministro e pastor, né? Quando você está na igreja, você é pastor. Quando você está fora de um ministério pastoral, está paisano, né? Você é ministro. E eu tenho a felicidade de estar como ovelha aqui na igreja e de conhecer o pastor Davi, acho que uns 30 anos, né? Por aí, né? A gente se conhece, é fazer a idade da gente, né? Então, a gente tem uma alegria muito grande de conhecê-lo e de saber que ele é um homem de Deus. Eu digo para vocês, irmãos, o ministério pastoral, eu até falei com o Calinca, é um dinossauro hoje, pastores como o pastor Davi, homens que se dedicam a vida inteira para a obra de Deus. Com certeza, mais de 30 anos. Se eu tenho 29 anos de ministério, eu devo ter por aí, né? Eu acho que até mais. Que isso, com certeza. Então, eu acho que é o momento da gente celebrar. Eu não vou fazer sermão, até preparei, mas eu acho que o tempo não vai dar. Eu gosto de pregar e prego muito. Os irmãos já perceberam que eu falo bastante, mas eu gostaria de fazer uma devocional apenas, tá? Com temor e temor diante da palavra do Senhor. Primeiro dizer que o dia 2 de outubro é um dia festeiro, né? Festivo para os pastores, porque foi o dia em que Robert Rudy Calley, o pastor que foi o implantador da igreja congregacional aqui no Brasil, ele chegou aqui em 19 de agosto de 1855, e em 1863, né? Em 2 de outubro, ele foi eleito pastor da primeira igreja evangélica do Brasil, que é a Igreja Fluminense. Por isso, essa data do dia 2 de outubro, né? Foi o dia que Robert Calley foi eleito pastor congregacional da Igreja Fluminense. E aí, em homenagem a esse dia, comemora-se o dia do pastor congregacional. Amém? É um dado histórico importante para a gente. Agora, tudo acerca do pastor já foi falado aqui. Eu percebi que os jograis, né? O jogral, a apresentação das crianças, eu acho que tudo está em torno do ministério pastoral, que é realmente uma coisa divina, né? Nós sabemos, como cristãos que nós somos, a obra de Deus, o trabalho da igreja, ela não é uma ideia humana. Paulo escreveu na carta aos Efésios, ele fala que há um mistério que foi revelado para ele, que é a igreja. Né? A igreja é uma obra de Deus. Deus escolheu, através da sua igreja, resgatar o homem, o mundo perdido. E dentro da igreja, ele colocou certa liderança na igreja. E assim como em qualquer outra instância, em qualquer outra sociedade, a organização social, a instituição social, em todo lugar, você vai ver que tem hierarquia, a começar pela própria família. Né? Eu sei que é uma resistência muito grande, sobretudo as mulheres pós-modernas, as mulheres feministas, né? Mas a Bíblia diz que a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido, né? E não é uma submissão do ponto de vista de estar debaixo, de ser pisada, não. É uma submissão em amor. Até porque uma mulher que é amada, ela vai ser submissa, não é? O próprio texto de Efésios capítulo 5 vai dizer que, né, que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, uma mulher amada vai ser mais fácil ser submissa, tá certo? Então, a submissão ali não é algo de subjugar, mas é de entender que você tem uma missão, e essa missão ela de estar ao lado do seu marido. Mas também há hierarquias na igreja. A igreja tem hierarquias também. Apesar da gente entender que a igreja congregacional, os regimes congregacionais têm como assembleia da igreja a sua instância máxima. Mas a Bíblia não diz que é a assembleia da igreja que decide, que pastoreia. Quem é a assembleia da igreja? Quem que é que cuida das ovelhas? Quem é? É quem? Então, do ponto de vista hierárquico, a pessoa que está à frente da igreja é o pastor. E eu tenho dezenas de textos bíblicos, tanto como no Novo Testamento, que embasam, eu até colo da minha Bíblia aqui, né? Que embasam, né, essa afirmação de que quando Deus ele levanta uma instituição, quando Deus cria o casamento, ele estabelece o homem como cabeça do lar. Quando ele cria a instituição da igreja, ele estabelece o pastor como sendo aquele que vai liderar. Antes
de Jesus ser assunto, ser levado para a glória. O pastor pegou aqui no mês passado um texto de João, não sei se vocês lembram. Minto, não foi nem o pastor, foi o presbítero Kleber. O texto de João, quando o Senhor, para restabelecer, restaurar o ministério de Pedro, lá no Evangelho de João, ele fala para Pedro, né? Pedro, tu me amas? 3 vezes, não é isso? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? 3 vezes. E qual foi a resposta de Jesus a Pedro depois que ele dizia que amava? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. Então, a igreja, ela não é do pastor. A igreja é do Senhor Jesus. E o pastor tem a responsabilidade de apacentar, de cuidar das ovelhas de quem? Dele, mas do Senhor Jesus. Olha que responsabilidade, pastor Davi. É muita responsabilidade. Eu confesso-vos que, diante da igreja, diante do ministério pastoral, eu tremo e temo diante da responsabilidade. Porque a Bíblia diz que Deus vai requerer aos que são pastores, aqueles que instruem, aqueles que orientam, aqueles que estão à frente da igreja, à frente do rebanho, contas. Então é muita responsabilidade. Então eu parabenizo o pastor Davi e todos os pastores congregacionais que estão no campo, na batalha, pregando o evangelho e se doando em prol do ser humano, em prol da vida das pessoas. É uma missão muito bonita, muito nobre e incompreendida muitas vezes. Eu lembro que aconteceu um fato comigo muito engraçado, porque os pastores realmente às vezes são incompreendidos, né? Às vezes você tem uma visão de Deus. Eu ia pegar no texto de Atos capítulo 18, quando Paulo estava fundando a igreja das Coríntios, e Paulo vai e está trabalhando, fazendo tendas, ele, Apolo e também Áquila e Priscila, e em um determinado momento chega uma oferta, né, vindo da Macedônia, e ele pega aquela oferta, trazida por Silas, e ele vai e para de trabalhar e começa agora a pregar o evangelho, e a igreja começa a crescer lá em Corinto, né, e há uma integração muito grande, e aí Deus dá uma visão. Então, quando Deus quer fazer algo através da igreja, através de uma sociedade, ele dá uma visão ao homem, uma visão ao pastor. E o pastor tem essa visão, e às vezes ele passa essa visão, e a igreja não entende. E eu lembro que eu estava pregando um texto, né, do Salmo, um texto de Asaf. Eu acho que eu estava ali pensando numa história engraçada de pastor, eu pregando sobre Asaf. Eu era empolgado, eu era um jovem, né, bem magrinho, né, de 25 anos de idade, começando meu ministério, lá no sertão, no semiárido baiano, que é a Chapada Diamantina, distante, não tinha nem estrada para chegar. Você chegava lá, estrada de chão, para você ter ideia. E era fim de linha. Você vai e para, onde lá parava é o último ponto. Era um dia inteiro para você chegar lá. Saía de manhã e chegava à noite. Saía de Salvador pela manhã e chegava à noite, umas 10 horas, em Iramaia. E eu, empolgado, dando a missão, falando da revelação de Deus, porque Asaf, meu irmão, eu achei que estava arrebentando aquele dia. Sabe o que aconteceu? Uma irmã, uma senhora, que talvez pela idade estava com problema de audição, ela disse que o pastor ficou pregando o tempo todo para ela, dizendo que ela era o azar da igreja. Ele apontava para que eu era o azar da igreja. E eu empolgado, né, pregando, né, porque Asaf, ela entendendo azar. Porque Asaf, ela entendia azar. E ela dizia, o azar da igreja sou eu. E ela deixou de ir para a igreja. Sério. Era uma igreja, sabe, de interior, cheia de senhoras, né, uma igreja antiga. Campo de Iramaia, quando eu cheguei lá, já tinha mais de 40 anos, 45, 46 anos. Uma igreja bem antiga. E aí, a irmã não apareceu, eu preocupado, fui procurar o servidor feminino, fui procurar as pessoas, e passa 2, pastor, o que está acontecendo? Vamos lá. Quando chegamos lá, eu fiquei sabendo que a irmã tinha dito que ela não ia mais para a igreja, porque o pastor disse que ela era o azar da igreja. Se ela é o azar da igreja, ela não vai mais para a igreja.
Aí eu peguei o Salmo 72. Disse, irmã, não é azar, é Asaf. É mesmo, pastor, é. E o problema foi resolvido. E a irmã passou a voltar a frequentar a igreja. É uma figura muito carinhosa, muito amável, que eu amo muito, tenho um carinho muito grande por ela. Hoje ela não está mais entre nós. E ela tinha uma experiência tremenda, porque ela não tinha pressão audível nem verificável. Ela vivia sem pressão. Ela chegava no hospital para medir a pressão, para ferir a pressão. Ela não tinha como saber a pressão dela, que não tinha como descobrir a pressão dela. E fazia vários exames, e a mulher vivia sem pressão. Ela tinha pressão, claro, mas não sabia descobrir como. Ela tinha um problema que não dava para verificar a pressão dela. Né? E ela viveu muito tempo ainda, dizia que ela ia morrer, vai morrer o ano que vem. E a irmã viveu muito tempo. A verdade é que pastor é uma figura, sabe, às vezes incompreendida, solitária. E eu quero dar uma palavra para os irmãos nessa noite. Abre em Hebreus capítulo 13, eu quero deixar um versículo aqui para a nossa meditação, por favor. É a palavra de Deus para nós essa noite. Eu falo não como pastor, falo como ovelha, que procuro me pautar pela palavra do Senhor. E eu quero deixar esse texto para os irmãos, para a nossa reflexão. Para dizer, o pastor falou tanto, mas não abri a Bíblia. Vou abrir a Bíblia e vou ler com os irmãos esse texto. Hebreus capítulo 13, versículo 17 e 18. Olha só o que é que diz a palavra. Todos abriram? Olha, cuidado com a história do Asaf, viu? Vamos lá. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Versículo 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Amém? 3 coisas que eu, como ovelha, nós como ovelha, que a igreja do Senhor é recomendada aqui na palavra a fazer com seus guias. E guias aqui entenda-se por pastor, por bispo, por episcopo, por supervisor, por alguém que está à frente da igreja do Senhor Jesus. Esta é uma carta escrita a uma comunidade de cristãos que eram oriundos, né, do judaísmo, por isso a carta aos Hebreus. Então, eles entendiam muito bem essa expressão que o apóstolo, que o escritor, não sabemos quem, está fazendo. E é uma recomendação muito importante, muito nobre nesse capítulo 13, que é um capítulo que o autor vai falar sobre as importâncias dos deveres espirituais para com a igreja. E aí ele fala que devemos obedecer os nossos guias. Obedecer os nossos guias. Eu acho, irmãos, que quem é pai sabe como é difícil hoje você criar um filho e fazer com que ele entenda que você precisa obedecê-lo. Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade da desordem. É uma sociedade em que as pessoas não têm mais que observar as regras, as leis. A gente vive uma sociedade pós-moderna, onde a verdade ela não é mais absoluta. Para muita a verdade é relativa. E até a relativização chega até a palavra. Então muita gente pensa que eu posso relativizar as ordenanças, os mandamentos da palavra do Senhor. Outro dia eu vi alguém dizer assim, olha, a Bíblia diz que Jesus disse que se alguém bater numa face, dá a outra. Ali não é literal não é face não. Ali é outro sentido. Como assim? Então, a gente cria artifícios, e até são teológicos, hermenêuticos, para que a gente atenue, suavize e evite que a palavra de Deus possa nos tocar e possa nos incomodar. Tanto que hoje a sociedade já não fala mais de adultério. Olha, a palavra adultério foi mudada. Hoje, fulano não está adulterando, está com caso de amor. Caso de amor, eu estou com a dona Kalinka há quase 17 anos.
Estou casado há quase 17 anos, você não casa de amor, né? Uma vida de amor. Mas hoje não é adultério mais. Você não vai lá no adultério, você não está tendo caso. A não é mais. É uma garota que faz, né, trabalhos extracurriculares. A verdade é que a Bíblia, ela precisa ser lida com o coração e com um espírito de temor e tremor. Paulo diz aqui para os irmãos, olha, obedeçam os vossos guias, os vossos pastores. Porque eles têm uma responsabilidade muito grande. E aí eu quero falar duas coisas importantes. Ele diz que obedeça os vossos guias e sede submissos para com eles. Aí a pergunta é, devo obedecer o pastor então? Por que eu devo ser submisso ao pastor? Está sob a missão dele. Então, se ele der uma missão para o Brenner, né? Brenner, então vai cumprir. Se ele entregar uma missão para a dona Kalinka, ela deve cumprir. Porque a Bíblia diz que não só obedecer, mas ser de submisso para com eles. Então, se ele colocar uma ação, você deve submeter. Agora, por que isso? E é interessante, irmãos, que a Bíblia sempre dá os porquês. Não é um arbitrário, não é um líder déspota, não é alguém que vai imprimir sobre mim, sobre você, um jugo, uma obrigação. Não, o texto diz, por que obedecer o meu pastor? Por que eu devo ser submisso a ele? E o texto diz, pois velam por vossa alma. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você tem um pastor que vela por sua alma. Ele ora por você. Semana passada, estava uma concorrência muito grande para chegar perto do pastor Davi. Uma concorrência tremenda. Eu precisava falar com ele algo, mas estava difícil. Né? E eu saía para lá, ia para cá. Algo meu. Né? Até que eu encontrei uma brechinha na agenda dele. E eu não vou dizer o que eu falei, mas eu disse, Senhor, ore, eu preciso dessa oração. E eu tenho certeza que ele está velando, ele está orando por mim, pelo que eu coloquei na mão dele. Amém? É por isso que eu devo orar, eu devo obedecer, eu devo ser submisso ao meu pastor, porque o texto diz, porque ele vela por sua alma. Enquanto das nossas almas. Enquanto o inimigo da igreja está trabalhando continuamente, meticulosamente, para tentar destruir a sua família, destruir a sua igreja, destruir o seu casamento, acabar com o seu filho. A Bíblia diz que tem um homem, que é o guia, que é uma pessoa que Deus colocou na igreja para velar por vossa alma. Olha que bênção, irmãos. Você paga um terapeuta, você paga você paga uma pessoa, um terapeuta ocupacional, paga, sei lá, um psiquiatra. Ele vai cuidar das questões da sua psique. Mas duvido que ele vai cuidar da sua. Quando terminar aquela consulta, ele fechar o caderno, ele ir para a sua casa, talvez nem lembre direito do que você falou. Eu conheço alguns psicólogos e terapeutas. São bons, são muito bons. Mas duvido que eles dobrem o joelho de madrugada para orar, para velar por vossa alma. Dificilmente. Eu conheço coach. Eu tenho amigos que são coach. Evangélicos. E não evangélicos. São bons coaches. São excelentes coaches. Eu duvido que eles velam pela alma dos clientes dele, como o pastor, que é o pastor chamado por Deus para velar por sua ovelha. Então é por isso que essa argumentação que o escritor fala, por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que ser submisso, pastor? Ah, que história é essa? É porque ele vela por você, ele ora por você, ele vela por você. Amém? Isso é
Não é não, meu irmão, não é pouco não. As pessoas hoje são individualistas, né? As pessoas não querem mais se preocupar com os outros. Pensava-se que depois da haveria uma solidariedade. O que a gente vê é o contrário. É perceber e descobrir que pessoas estavam usando a vacina, né, para se lucupetrar, para enriquecer. É descobrir que artistas estavam pagando para poder tomar vacina na frente dos outros. A gente descobre uma série de falcatruas, uma série de nojeira, que mostra que o homem não aprendeu nada com a pandemia, e nem vai aprender. Porque se a gente não se dobrar diante do Senhor e reconhecer nosso pecado, a gente jamais vai mudar. Essa mudança acontece por dentro. É a metanoia, é a metamorfose que acontece quando Deus transforma o nosso coração. Amém? Então, por que eu tenho que obedecer, pastor? Por que eu tenho que ouvir, pastor? Por que eu tenho que ter essa referência a Ele? Porque Ele vela por vossa alma como quem deve prestar contas. Olha, sério isso. Não é de qualquer jeito, não. Um dia Deus vai dizer assim, olha, o que foi que aconteceu naquele dia com aquela ovelha? É sério isso. Uma palavra maldita, uma palavra mal interpretada, uma teologia mal explicada, pode levar à falência de um casamento, de uma família, de uma jovem, de uma criança. Eu já contei para vocês aqui, na escola dominical, o erro que um ensinamento deu para uma ovelha minha, que estava congregando na minha igreja, estava se afastando da igreja. Ela acabou indo para um caminho totalmente errado por causa de uma orientação que ela recebeu errada. E tem vários casos para citar que não são bons de ilustração. E aí, meu irmão, tem que obedecer vossos guias e ser submissos para com eles, porque eles veem vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Ou a ovelha faz o pastor sorrir, ou ele faz o pastor gemer. É o que o texto está dizendo, meu irmão. Não foi eu que escrevi isso aqui, não. Que tipo de ovelha você é? Daquele que faz o pastor sorrir, ficar alegre com você? Cara, eu coloquei uma missão para fulano. Cara, que aquela missão é dura. Eu vou orar por ela, eu vou ajudar. Mas a missão é difícil. Ela conseguiu fazer a missão. Ah, que alegria o pastor fica, né? Feliz a vida. Fulano conseguiu fazer. E por último, irmãos, o texto diz que você pode obedecer, ser submisso ao seu pastor. E a terceira coisa, qual é a terceira coisa? Você deve orar pelo seu pastor. E aí é interessante, porque o mesmo escritor que diz, obedeça vossos guias e seja submisso, é o mesmo que escreve, olhe por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Olha como interessante o texto. Olha a humildade do pastor, do escritor. Ele diz, olha, obedeça o pastor, né? Obedeça os seus guias, né? Eles olham por vocês. Aí diz, olha por nós. Olha por nós. Olhe por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Desejando em todas as coisas viver condignamente. Olhe para que o pastor vive condignamente. É oração mesmo, tá? Não é só orar, é oração. Porque para o pastor viver condignamente, ele precisa também de ter seu sustento, ter cuidado material. Enquanto eu, meu irmão, eu estou na iniciativa pública, eu tenho minha progressão, eu tenho o meu concurso, eu tenho o meu salário, que não é tão grande, mas Deus tem me abençoado, está dando para sustentar. Eu tenho minhas progressões. Se eu fizer o mestrado, eu ganho um pouco mais. Já terminei o mestrado. Se eu fizer doutorado, eu vou ganhar mais. E se eu entregar minha carga horária lá, eles vão me dar mais 3%. E por aí vai. Ninguém consegue terminar ela, parece que é 20%. As pessoas chegam até 13, 14, 15, 18. Eu nem sei se eu vou conseguir alguma progressão desse número depois de 2 dígitos. Eu estou acho que no 3 ou no 4, não sei. A verdade é que Paulo, ato falho, o escritor aos Hebreus está dizendo, obedeça o guia, ore por ele, ore por nós, para que a gente viva dignamente. Para que o pastor viva dignamente, é preciso que a gente ore por ele. É preciso que a igreja olhe para a sua família,
para as suas necessidades. Amém? Isso é fundamental, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho vivido muito, né, com ovelhas esses dias. Estou quase 5 anos sem estar pastoreando uma igreja. E estou tendo uma experiência de ser ovelha, de olhar para um outro olhar, né? Hoje eu estava olhando olhando o bastidor de fazer uma festa para o pastor, né? Eu nunca tinha visto isso. Nunca fazia as coisas, não sabia. Hoje eu estava vendo como é que é a festa, como é que faz as coisas por trás, como é que funciona. Olhando os bastidores como ovelha. Fico, né, muito feliz. Mas também muito preocupado. A gente precisa cuidar do nosso pastor. Assim como a gente cuida do templo, cuida da parte física da igreja. Isso é importante. Mas o tempo fica parado aqui. O pastor, quando ele está andando, quando ele está, é a igreja congregacional do Vale Encantado que está indo. Então vamos cuidar cada vez mais do pastor. Eu tenho uma alegria de ter o pastor Davi como meu amigo, e eu quero terminar contando uma experiência que eu tive muito difícil em minha vida. Eu tive uma experiência muito dura. Eu passei por um momento de dor, semelhante a ele. E nesse momento, é o momento que as pessoas se aproximam de você e depois se afastam de você. Eu lembro que em 1999, eu estava na Assembleia Geral, e eu vim participar de 2 Assembleias Gerais aqui em Guarapari, e a segunda dela foi em 99. Eu fui até eleito naquela Assembleia Geral, conselheiro do DAN. Né? Estava meu filho Ícaro, pequeno, acho que na época eu tinha 6, 7 anos, não sei. Eu estava com missionário também. E o pastor Davi se aproximou e disse: pastor Elias, vamos lá para minha casa? Eu disse: opa. Fui para a casa do pastor. Foi, infelizmente, uma Assembleia Geral muito triste. Foi a Assembleia Geral que o Nilson Braga veio a falecer no retorno para o Rio de Janeiro, que aí deu origem ao nome Projeto Nilson Braga, pastor Nilson Braga. Né? E eu fiquei muito próximo do pastor Nilson Braga naquela Assembleia Geral, porque ele estava doido para que eu casasse com a ovelha dele. Ele levou uma ovelha para a Assembleia Geral para eu conhecer. Era uma missionária lá do campo, ele estava no Mato Grosso. Ele disse: Elias, você vai para a Assembleia Geral? Eu disse: vou. Tá bom, vai. Incentivou tanto para isso, claro que eu iria. Quando chegou aí que meu irmão casa comigo, sempre é assim, né? O viúvo, né, encalhado. Fiquei viúvo com 29 anos de idade. E aí, não deu certo, claro, né? Graças a Deus que não deu certo. Mas o pastor Davi me acolheu na casa dele. Me ajudou. Um momento muito difícil, ele nem imagina isso. Estava eu, Ícaro e Roque, missionário de Márcio de Souza. E ali nós ficamos, comemos pizza naquela pizzaria do lado ali, lembro como hoje. E ele foi acolhido, orou por mim, orou por minha família. Eu nunca esqueço, pastor. Eu nunca falei isso para você. Nunca falei. Eu comento isso com calenta, né? Com alguns colegas. Não, mas o pastor me deu um apoio muito grande. Um momento mais difícil. Né? De solidão, de solitude, né? de incertezas na minha vida. Né? Um momento muito difícil. Campo missionário novo. Estava plantando no campo de Jiquié. E aí ele me acolheu. Ficamos ali, acho que 2, 3 dias. Depois eu voltei para casa. Que Deus abençoe. Tá? É o pastor que acolhe, o pastor que cuida. É um dinossauro, tá? Porque eu falo dinossauro porque é extinção. Tem muitas pessoas hoje que querem ser, são pastores chamados. Tem pastor chamado e tem chamado pastor. Esse é um pastor chamado, não é um pastor chamado pastor. Que Deus abençoe, que vocês valorizem, né, esse grande pastor, esse grande nome de Deus que temos aqui. Então, as coisas simples, a Bíblia diz: obedeça, seja submisso e ore pelo pastor. Consegue fazer essas 3 coisas? Com certeza você vai ver ele sorrindo mais do que gemendo. Oremos. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Davi. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério e a sua família, dando prosperidade material e espiritual. E muito obrigado pela igreja congregacional do Vale Encantado, que tem um pastor tão bom, com certeza à altura desse desafio. Receba a nossa gratidão por sua vida, em nome de Jesus. Amém.